em parceria com a Agência de Divulgação Científica, com um oferecimento do Instituto de Biociências de Botucatu. Começa agora o Por Acaso, onde cada caso é um caso. Apresentado pela Gabriela Larissa, ou derramada pros íntimos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Por Acaso, que com certeza é real e não uma simulação. E nós sabemos disso porque hoje vamos tomar a pílula vermelha com o doutor José Luiz Rybarczyk, que é doutor em física e um grande fã de One Piece e um cientista de dados bioinformata. Além disso, estamos aqui com o meu co-anfitrião, o Arthur, que é um aprendiz de bioinformata. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo convite. Bom, estou aqui para falar o que vocês quiserem de inteligência artificial. E a gente está aqui com a nossa apresentadora também, Gabriela Larissa, que é neurocientista. Vai ensinar aí a gente, né, um pouco sobre o cérebro, como ele pode interagir com as máquinas, talvez? Não? Eu acho que não. Mas vamos lá. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o filme Matrix, que é um filme, na verdade, de 1999 e que eu assisti pela primeira vez na semana passada. Eu achei um filme muito interessante, de um certo ponto de vista, assim, só que ele é um filme antigo, né? Então ele tem um formato diferente dos filmes que tem na atualidade. Ele tem um pouco de ação, só que ele tem uns momentos mais ociosos, assim. Eu tava bem cansada, pesquei um pouquinho em algumas partes, mas eu achei o filme legal, achei a proposta interessante. E eu fiquei muito surpresa que em 99 eles conseguiram já conceber essa revolução da inteligência artificial. Porque, pelo menos para mim, a tecnologia foi uma coisa que demorou muito tempo para chegar, para eu entender o que era uma inteligência artificial. Então, nesse quesito de acessibilidade da tecnologia, era um filme que estava muito à frente do tempo. Porque naquela época o pessoal ainda tinha celulares tijolo, pelo menos aqui no Brasil, né? Sim, mas é engraçado, né? A gente acaba tendo muito essa definição de o que é inteligência artificial, justamente pelos filmes. Então as pessoas pensam em inteligência artificial e elas já pensam em Exterminador do Futuro, em Matrix. Robô. Em robô. Mas será que é isso mesmo, né? O que é uma inteligência artificial de verdade? Eu vi Matrix bem antes de vocês, né? Eu vi em 99, quando eu ainda nem estava pensando em entrar na faculdade. Foi quase antes de eu nascer, eu nasci em 98. Então, quando eu vi aqui Matrix, eu achei, nossa, da hora, será que daqui a 20 anos as máquinas vão dominar o mundo? E eu vou estar dentro de alguma coisa ou eu não vou estar aqui? Vai ter alguém? Né? Mas o que é inteligência artificial? Nada mais é do que parar para pensar métodos matemáticos que tentam fazer com que um algoritmo mimetize o comportamento humano, o raciocínio humano, né? A questão aquela que teve há décadas atrás do jogador, do enxadrista, que infelizmente esqueci o nome, eu fiquei mais maravilhado com o computador, que era o Deep Blue, né? Uhum. E o enxadrista russo foi vencido pelo Deep Blue, né? Então tu pensa assim, nossa, o que é aquilo lá? É alguma coisa meio, sei lá, demoníaca, tem alguma entidade lá dentro que eu não sei o que é, mas não, são equações, na verdade, se a gente parar para pensar o que é inteligência artificial, então, como eu disse, é algo que tenta recriar o raciocínio humano, mas dentro dela ainda, a gente tem a questão que está mais popular hoje, que é o machine learning, né? O machine learning é um conjunto, como é que eu posso explicar para vocês? Eu vou ensinar o computador a fazer o que ele tem que fazer, só mostrando dados, sem programar nada, né? Então, por exemplo, eu quero que ele descubra se o e-mail que eu recebo é um spam ou não é um spam. Eu vou dar e-mails que são categorizados como spam para ele e vou dar e-mails que não são categorizados como spam. E aí, então, ele vai fazer o trabalho a partir de modelos matemáticos já bem conhecidos, né? E ainda tem dentro do machine learning uma coisa chamada que é o deep learning, ou aprendizado profundo, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que daí é um pouquinho mais complexo, né? Porque o machine learning eu não programo
muita coisa. O computador aprende. O Deep Learning, eu já tenho que programar um pouco. Eu tenho que criar uma rede, né? Ou seja, eu tenho que imitar o cérebro, as conexões, as sinapses do cérebro humano, para o computador receber o dado e ele aprender com o dado e me dar uma saída, que é a categorização de não spam ou spam, por exemplo, né? Então não é muito, como é que eu posso dizer, mágico. Tem essa ideia, inteligência artificial, você imagina um robô conversando, né? Aquele filme do Will Smith. E outra coisa também que aparece muito em filme, que a gente escuta muito falar, é a palavra algoritmo. Que eles sempre falam, não, vamos decifrar os algoritmos. E eu fico pensando, né? Tipo, o que as pessoas entendem de algoritmo, o público que está assistindo? Algoritmo? O que a gente pode dizer? Quem nunca já fez um bolo? Né? O que é um bolo? Tu vai lá, tu tem que botar tantas xícaras de farinha, tantas xícaras de açúcar, né? Leite, ou se a pessoa é intolerante à lactose não põe o leite, põe alguma outra coisa no lugar do leite, né? Mistura tudo, põe o fermento, né? Já que antes o forno tá pré-aquecido, e aí tu vai pegar a tua forma, vai passar uma gordura, um óleo, ou uma manteiga, uma margarina, sei lá, vai colocar farinha, né? Até esqueci o nome técnico para isso, eu faço untar, vai untar, aí tu vai colocar a massa lá dentro, vai colocar no forno e vai esperar um tempo. Como resultado tu tem o bolo. Pronto, é um algoritmo, é uma receita. Uma receita de bolo é um algoritmo de bolo, vamos para pensar mais ou menos isso. É como um passo a passo para a máquina. É um passo a passo. Interessante, isso é um conceito interessante de colocar, porque é uma coisa que aparece muito, né? E sempre aparece aquela telinha preta com código em verde, uma coisa bem, né? Sim. E na prática é muito diferente. Eu tenho a impressão que essa parte mais relacionada à inteligência artificial e à programação é um tema difícil de fazer pessoas de fora da área entenderem, porque ele acaba se tornando abstrato. Porque a gente não vê direito esse processo dentro do computador, as pessoas têm contato só com o produto final. Então é uma coisa que não parece palpável em alguns aspectos, né? Eu, particularmente, não tenho muita afinidade com programação, assim, zero afinidade. Às vezes até umas funções básicas de uso de computador eu apanho um pouco. E eu acho que é desafiador explicar esses conceitos de uma forma mais simples. Assim como conceitos em genética, né? A gente teve uma conversa sobre isso. E tudo que a gente não consegue ver, não consegue tocar, parece mais desafiador de fazer as pessoas de fora entenderem. Sim, eu acho muito engraçado. Recentemente, a minha mãe fez um daqueles testes genéticos aí, né? Que tem o kitzinho em casa. Aí ela fez, e depois quando saiu o resultado, ela viu uma coisa de problema de saúde, ela já queria ir no médico. E ela baixou lá um arquivo que chamava dados brutos, que eles disponibilizam também. E ela não conseguia abrir. Porque era um arquivo CSV lá e tal, ela não sabe mexer nessas coisas. Aí ela chegou e falou, não, Arthur, abre aqui pra mim, por favor, que eu vou precisar levar isso no médico. Aí eu fiquei, mãe, eu posso abrir, mas assim, eu não vou entender nada, você não vai entender nada, o médico não vai entender nada, é só um monte de letrinha e número aqui, né? Não vai significar nada. Isso daí é uma coisa que é pra passar por um programa de computador para ser interpretado pelo computador. Então, juntou os dois mundos, né? A genética é difícil, a programação é difícil, estamos no meio dos dois. Sim. Porque aí tem que entender que o teste genético não quer dizer que já tem uma doença e ainda esbarrar nessa... Eu, particularmente, não vejo, assim, a programação como algo desafiador a se entender, porque tanto na faculdade, quando eu ingressei na faculdade, eu não tinha computador em casa. E diferente da maioria das pessoas, elas tiveram contato já, logo isso em 95, 96, era o Windows. E aí então tu ficava ali, Windows, clica. Eu fui jogado direto para o Linux na universidade. Então eu me lembro que ficava lá piscando e a gente tinha que escrever Start X, que era para iniciar a interface gráfica. Então, o meu contato com a parte de digitar, né, escrever dentro do computador para que ele executasse aquilo que eu queria, já foi desde o início, né? E a programação eu penso assim, por exemplo, tu precisa ligar para alguém.
de certa maneira, tu está executando um código, uma ordem lógica de passos para que no final tu tenha a ligação, por exemplo, né? Então, o mais básico que eu me lembro que eu aprendi na faculdade, quando a gente foi começar a programar, o professor chegou na aula e disse assim: escreva um código para ligar para alguém. Aí eu nunca vou me esquecer, né? Que eu fui lá, escrevi, tira o telefone do gancho, digita o número, espera para ver se atende. Não preciso dizer a nota que eu tomei. Né? Foi bem feia. Aí o professor vem e diz assim: não é assim. Não, espera lá. Não é pegar e ligar para o cidadão? Então, não. Tu tem toda uma ordem lógica. Tu vai pegar, tira o telefone do gancho, verifica se tem sinal. Se não tem sinal, põe o telefone no gancho. Retira o telefone do gancho, tem sinal, não tem. Executa isso umas 3 vezes. Desiste, volta depois. Bom, tirou, tem o sinal. Beleza. Quantos números são necessários para efetuar uma ligação? 9. Então, digita o primeiro número, ainda era do discar, né? Disco primeiro, disco segundo, depois, é claro, de efetuado o disco ter voltado, né? E aí vai, sei lá, 9 números. Discou os números, tá chamando? Tá. Então, você concluiu a ligação, você ligou para a pessoa. Se não está chamando, põe o telefone no gancho, tira e volta tudo de novo. Então, é a mesma coisa quando tu for ensinar uma criança, né, para fazer alguma coisa. É feio dizer, está programando. Não, não está programando. Você está ensinando a criança a executar aquele algoritmo, aquela ordem. Né? Então, tu está ensinando algo a alguém numa ordem lógica, né, para que ela comece e termine a tarefa com sucesso. Eu adorei essa perspectiva de que a gente verifica o sinal quando pega o telefone, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, e isso é muito real, e a gente sempre verifica, sempre verificou. É automático, pra gente é automático. Eu não pensaria em escrever isso no código. Eu também não pensaria. É extremamente automático pra mim. Eu faria uma descrição bem parecida com a sua. Tira o telefone, liga e espera. Não ia no passo a passo, né? Então é um passo a passo detalhado. Tem vários, né? Tem vários exemplos para isso. Aí tem que pensar bem o que tu quer, como precisa ser executado, né? Esse termo programação, inclusive, está sendo usado dentro das áreas biológicas, né? A gente teve um podcast sobre isso, falando de programação fetal. Que você dá um estímulo esperando uma determinada resposta, né, no futuro e tudo mais. Então, acho que faz bastante sentido. E acho que quando a gente tem contato com algumas coisas de uma forma mais direta, às vezes é mais fácil. Isso entra um pouco, talvez, em teoria da educação, né? Eu vou falar abobrinha aqui agora. Mas tem gente que fala que sempre é bom começar do básico, começar do começo, para acompanhar. Só que tem situações na vida que a gente tem a impressão do contrário, né? De você já ter um contato direto, né? No seu caso, com o Linux. E isso, é a forma que você entendeu, e você não precisa transladar, você não precisa transformar esse pensamento depois. Então, algumas coisas, né, dependendo da pessoa, acho que funcionam um pouco diferente. De fato. Uma coisa muito legal do filme do Matrix também, que eu achei, voltando agora no filme, é que eu ficava muito curiosa, porque tem muitos memes, né, na internet sobre o negócio da pílula azul e da pílula vermelha. De qual pílula você iria tomar e, toda essa coisa, né? E eu pensando, meu Deus, eu queria saber, eu queria lembrar o que isso quer dizer. Que eu tinha visto cenas do filme, eu sei que é desse filme, e eu não lembrava o que queria dizer, pílula azul ou pílula vermelha. E eu via em todo lugar e pensei, agora eu vou ter minha resposta semana passada. E eu tava esperando mais das pílulas, gente. Eu tava esperando um pouquinho mais, eu achei que ia ser uma coisa, né? Sei lá, você... Não sei, foi muito mais simples do que o que eu tava esperando. Não sei o que eu imaginei, eu fantasiei tanto na minha cabeça a história da pílula, que eu cheguei lá e era só, você vai viver sabendo e tentar combater a simulação, ou você entra de volta e esquece o que você sabe aqui? É que os memes, talvez pra mim pareça óbvio, porque eu vi o filme primeiro, mas os memes é fulano é red pill. E aí, porque o cara é ligado nas coisas, Sim. Mas isso foi uma coisa que eu esperava algo diferente, eu não sei, eu esperava que fosse uma escolha mais difícil, mais complexa.
que ao mesmo tempo, olhando o personagem, eu sabia que ele ia escolher a vermelha. Porque ele era uma pessoa inconformada, então pra mim a escolha dele era óbvia. Sim. E se fosse, no caso dele, ter essa opção de escolha depois dele já tá fora e ver que as coisas não andavam, aí eu diria que ele escolheria azul. Mas até ali no filme, pra mim, era óbvia e clara a escolha dele. Até porque tinha mais 1h30 de filme depois. Se ele escolhesse azul, né, o que ia acontecer? Olha os créditos. Ele podia escolher azul, de repente Morfeu aparecia de novo, ó, tô te dando segunda chance. Vai, escolhe uma aqui, ó. A vermelha, né, vai apontar pra vermelha. Mas eu não sei, porque eu tinha entendido que ia ser tipo um dilema de você fazer uma escolha, assim, uma coisa mais elaborada. Mas no filme era totalmente linear esse caminho que ele iria tomar. Então acho que isso me decepcionou um pouco. E engraçado que agora eu tô pensando, né, sobre essas pílulas. Estão dando, tipo, um diazepam pra ele, né? Pra ele ter uma amnésia anterógrada azul. Algumas horas antes ele apaga a parte que ele teve o contato ali com o Morfeu. E segue, né? A vida normal. A vermelha era placebo. Olha só que coisa. Não, mas ele começou a alucinar loucamente. Lá ele encostou no espelho, o espelho veio na mão dele. Que ele se integrou com o espelho, né? Vermelha era uma coisa alucinógena e azul era LSD. diazepam. Com certeza. Sim. Mas isso foi uma coisa interessante. Sim, mas e aí, você acha que a gente tá ou não vivendo aí numa simulação? Qual a chance disso, cara? Olha, eu vou fazer um... Se a gente está vivendo numa simulação criada por máquinas e as máquinas se alimentam da gente usando energia térmica, eu vou te dizer que, para mim, essas máquinas têm que ser resetadas e começar de novo. Tá? Porque eu não vejo sentido em uma máquina usar a questão térmica, né, para gerar. A gente gera energia, energia térmica convertida em energia elétrica, né, para elas. Eu não vejo sentido, né? Eu até perguntaria para vocês, porque essa é a única explicação. Nós alimentando as máquinas, ou as máquinas elas são cruéis, elas dizem, vocês nos escravizaram, agora toma. Acho que isso é mais provável. Eu acho engraçado, porque mesmo que fizesse sentido o negócio da energia térmica, né, de realmente ser eficiente para fazer a manutenção das máquinas, por que eles escolheram os humanos? Eles podiam ter pego o cachorro, a simulação ia ser muito mais simples, foi colocar um gramado e uma bolinha para ele brincar. Gatinho. E é isso. Alguma outra coisa. O humano é muito trabalhoso, eles ficam querendo se rebelar, tomar pílula vermelha, sei lá o quê. Não, assim, eu não vejo, eu acredito que a gente não está preso em nenhuma simulação, né? Tudo isso é real e tudo isso que está acontecendo é culpa da gente. Ou não, é bom pra gente, eu não sei, né? Mas enfim. Mas a visão que eles dão, né, de meio que escravizar os humanos e prender numa simulação, a questão da alimentação, eu penso assim, quanto de energia as máquinas precisam gastar para manter a simulação. Para manter a gente. Quanto elas precisam gastar de energia para manter a gente quentinho, bem alimentado, né? Para daí elas terem como tirar energia. Poderia, sei lá, usar recursos naturais e elas seguirem a vida delas, né, livre, como elas bem entendessem, sem humanos. Humanos acabou, né? A estratégia de vingança da máquina, se for uma vingança, né, porque é o que faz mais sentido aparentemente, isso também levantaria uma pergunta, porque a vingança, ela tem um componente emocional muito forte, né? E tem também essa discussão se as máquinas são capazes de desenvolver emoções. Eu não sei de onde veio isso, mas enfim. Tem uma história de um pesquisador do Google, né, que ele criou uma IA, que ele fez até meditação guiada com ela, e ele alega que ela tem consciência, né? E ele foi afastado da Google, ele continua recebendo, né, mas ele está, vamos dizer assim, para trabalho em casa, né? Ele está de licença. Então, se vocês procurarem, eu acho que é Lambda o nome,
Vocês vão ver que o cara fica falando disso toda hora, mas eu acho que no atual estado hoje da ciência, da parte de inteligência artificial, não tem como uma máquina criar esse tipo de sentimento, ou criar um sentimento. Sim, eu acho que não. Até porque as emoções, elas têm um valor de sobrevivência para nós. Elas foram selecionadas porque determinam nossa sobrevivência. E isso não é um interesse para uma máquina, né? Elas não estão... É muito engraçado, tem aquela lá que ela tem até um rosto lá, que ela é um dorso assim, que fizeram, eu não lembro o nome dela, mas que fizeram vários vídeos, entrevistaram ela, levaram no jornal pra entrevistar, perguntar ela, passou acho que até no... Como chama aquele no domingo lá? Fantástico, isso, no Fantástico, esqueci o nome do Fantástico. E entrevistaram ela e eu fiquei pensando, meu Deus, estamos no futuro, é tipo um robô que fala e pensa. E aí, pra descobrir que, na verdade, é tipo... Ela demora muito pra responder cada pergunta, então você precisa mandar, tipo, um script com todas as perguntas que você vai fazer e mandar pra ela, e ela fica, tipo, muito tempo carregando cada pergunta e não dá, tipo, pra fazer uma conversa fluida com ela. Mas ela responde aquelas coisas de verdade. Então, tipo, ainda é chocante, mas ainda é muito mais longe do que o que fazia parecer. Falando de... emoções, né? No caso, eu não sei se vocês ouviram falar da história do December Project, da história de Joshua e Jessica. Não. Joshua, ele perdeu a noiva, Jessica, eu acho que fazia 8 anos, e ele achou uma ferramenta, na verdade um site na internet chamada December Project, que está vinculada à OpenAI do Elon Musk, né? Então, o December Project usa a OpenAI, eu acho que é a GPT-3, para criar chatbots, né? E aí, o Joshua é um escritor, e a ideia era criar chatbots para ajudar o cara a escrever um livro, contar história, né? Até se vocês olharem lá December Project, vão ver até umas coisas, uns diálogos meio pesados, né? De sugestão de título de livro e tudo mais. Aí ele estava lá, não estava fazendo nada, estava pensando na vida. Ele tinha um monte de e-mail da noiva que faleceu. Ele ainda estava em luto. Ele não tinha passado todo o luto, né? Ele pensou, vou treinar isso aqui com os textos da minha noiva e vou ver o que vai acontecer. E não é que a coisa meio que mimetizou a noiva dele? Né? Então ele conversou com a noiva após ela ter morrido. Mas aí tem que entender que aquilo lá não é ela, né? É apenas um chatbot que foi construído por ele para mimetizar ela, né? Com os textos dela, com coisas do Facebook, sei lá, do WhatsApp, por aí vai. Juntou toda essa informação e fez. Ele conversou com ela. E pelo que eu li da história, ele encerrou. Ele passou por todo o processo de luto, ele desligou o chatbot, né? Se despediu dela e seguiu a vida. Claro que daí tu entra com vários problemas, né, de ética e tudo mais. Tanto, se eu não estou enganado, a OpenAI ameaçou desvincular o December Project porque eles não estavam de acordo com esse tipo de atitude do rapaz, né? Então... nesse caso não teve um final tão ruim pra ele, pelo menos, né? Então... Pelo menos ela não dominou o mundo, sei lá. Isso é uma coisa preocupante. Aí eu tava pensando, a gente podia pegar os textos do Superman com o Brainiac, né? E a gente podia pegar a OpenAI e colocar lá e tentar fazer um chatbot do Brainiac. Uau. Tem um meme muito engraçado que eu vi no Facebook, gente, eu quase chorei de rir. Eles pegaram uma inteligência artificial, colocaram ela pra assistir novela de TV aberta. Nossa. E depois pediram pra inteligência artificial escrever um roteiro. E aí tá o roteiro que escreveu. Meu, é a coisa muito engraçado. É muito Eu chorava de rir. Tinha umas coisas escritas assim,
E aí, Zezinho fala isso passando a mão no cabelo. Não sabemos por quê. Então ele sai empinando a moto. Não sabemos por quê. E a inteligência artificial escreveu um roteiro assim. Ele penteia o cabelo com um canivete. Era tipo isso. Nossa. Porque as novelas são dramáticas. Meu, muito engraçado. Teve algo parecido assim com Game of Thrones, né? Que fizeram também. Então tem essas coisas divertidas. Meu, mas depois procura esse meme. Eu choro de rir toda vez que eu vejo. É muito engraçado. Porque quando a gente tá lá vendo a novela, não parece uma coisa tão absurda, né? Tem umas novelas que são um pouco mais dramáticas, umas coisas assim, só que a gente tá, tipo, assistindo. Só que quando é colocado nessa perspectiva de, tipo, a inteligência artificial processando, você pensa, cara, que coisa absurda. Né? A parte de que ninguém agiria assim na vida real, tudo mais, meu... Ótimo, ótimo. Tem que botar pra assistir Dragon Ball, ver o Goku, né? Então vai ser tudo... Não é 100%, agora eu não usei toda a minha força, eu te enganei, foi só 95, pá, foi 95,5, pá, pum. Ai, meu, cara, muito engraçado isso. Sim, nossa, isso ia ser muito engraçado. Sim. Mas, meu, eu vi um negócio que eu tava se preparando aqui pro episódio, eu tava pesquisando algumas outras coisas aí de ciência por trás do Matrix que desse pra gente olhar. E eu vi, na verdade, uma entrevista com um cara que ele é tipo um neurocientista lá nos Estados Unidos, ele é super renomado. E eles foram perguntar pra ele se seria possível, né, fazer tipo, uma simulação igual do Matrix. Se daria pra enganar o cérebro pra acreditar que é a realidade. E ele falou umas coisas interessantes, falou tipo, a gente consegue fazer muitas coisas com o cérebro, a gente consegue causar alucinações em todos os 5 sentidos, apenas dando um choque numa área específica do cérebro. Então até que daria, só tem um problema, que com o que a gente tem até agora, a gente não consegue controlar o conteúdo dessas alucinações. Então não daria para controlar o que a pessoa vai ver. Aí ele falou isso como tipo desmentindo. Só que eu fico pensando, né, com a neuroplasticidade, as pessoas, se elas nascerem acreditando que o que elas estão vendo é a realidade, não precisa ser convincente. Você pode colocar a pessoa num VR com gráfico de PlayStation 1 ali, se ela cresceu assim, ela vai achar que a realidade é assim. Se é tudo que ela conhece. Aí tem que se pensar mesmo, né? Agora, sei lá, para enganar, talvez tenha que renderizar bem. Porque tem até o mito da caverna lá do Platão, Sim. que é as pessoas amarradas lá vendo sombra. E se elas acharam que a sombra é a vida real, pô, o gráfico de PlayStation 1 tá anos-luz na frente. Sim, isso realmente, eu acho que isso seria possível. Uhum. Porque as pessoas se acostumam com o que elas conhecem. Então, pra elas, o que elas conhecem sempre é a verdade. Eu fico pensando agora, já que vocês comentaram sobre isso, mas assim, para fazer essa estimulação, tu teria que abrir o escalpo da pessoa. A pessoa teria que ficar com o escalpo aberto. Talvez. Pra fazer o choque, sim. Se bem que... E o risco de infecção e tudo mais. Se bem que lá no Matrix eles têm uma conexão direta com o cérebro, né? Eles têm uma porta USB na nuca. Uma coisa que eu lembrei, o WandaVision, ele trabalha com essa ideia, né? A Wanda cria uma simulação de larga escala. Na verdade ela altera a realidade em larga escala. E as pessoas estão lá dentro. Uhum. Só que as pessoas conhecem o mundo real, então elas não. E toda não vez ficam que a bem pessoa ali. cruza o limite, né, a fronteira e entra pro mundo dela, ele é modificado, né, para ficar no... Sim. E aí começam a aparecer coisas na alteração de realidade dela, das pessoas tentando entrar lá, tal, as coisas bizarras. Sim. E só ela sabe que estão acontecendo coisas bizarras, porque só ela sabe que aquilo ali tá acontecendo. Sim, mas mesmo ela tá tipo em negação, ela se convenceu de que é a realidade mesmo. Se vocês se lembram, tem as pessoas que algumas elas sabem que estão presas, elas têm uns lapsos, né, para querer sair daquilo lá, né, daquela tortura. Sim. Né? E sim, tem isso também. Mas se não fossem pessoas que tivessem vivido antes, se tivessem todo mundo nascido na simulação, os filhos dela nasceram na simulação, que é a alteração de realidade. Os filhos dela nasceram lá, então os filhos dela não têm os lapsos. Eles fazem coisas absurdas, tipo, eles cresceram em uma semana, ficaram com 10 anos de idade. Sim, mas normal pra eles, porque eles nasceram lá. É. Eles não acharam estranho. Sim.
E, na verdade, é meio estranho, né? Porque as crianças deveriam ser meio humanos e meio máquinas, né? Porque o Visão é máquina. É. Crianças robôs. Ela não levou em conta essa ideia. Mas lá tem muita mágica. Mágica explica qualquer coisa sem esforço nenhum. É meio sem graça. Sim, exatamente. Tem uma série de TV muito... Na verdade, é um remake, né? Que é a Battlestar Galactica. Não sei se já ouviram falar. Sim. Que lá pelas tantas, os robôs, eles assumem forma humana, né? E aí eles caçam os humanos, porque os humanos foram criadores deles, os humanos maltrataram eles, entre outras coisas todas, história. E a gente nunca entende qual o ponto do futuro daquilo. Se aquilo é no futuro, se aquilo é muito além, se aquilo é em um outro universo, ou não sei, sabe, eles vão contando isso, né? Tu vai tentando montar esse quebra-cabeça. E aí lá pelas tantas, tu vê que esses robôs, eles têm partes biológicas e os humanos cruzam com os robôs. Eita. E aí eles param, em algum momento nessa guerra toda, eles param na Terra porque foi o único lugar que eles acharam aqui, né? Então, na verdade, a história não se passa no futuro, mas a história se passa no passado. E nós somos os filhos da fusão dos robôs com os humanos. Uou. Né? É muito louco o Battlestar Galactica. E essa franquia, eles abordam várias questões, inclusive essa questão do Joshua e da Jéssica, né? Tem a questão da menina que ela constrói um avatar dela, vamos dizer assim, que é... Não posso dizer vivo porque não... Mas ele está imerso no meio virtual e lá ele fica com vida própria, vamos dizer assim. Ele interage com as pessoas diferente da criadora, né? E é bem legal. E ela criou o avatar dela com os dados dela, com tudo. Dados de redes sociais, dados médicos e tudo mais. Bem legal. Caramba. Uau. Mas essa história aí, ela me lembra um filme que tem com Johnny Depp. Eu não vou lembrar o nome do filme. Mas que ele é tipo um cientista. Transcendência. Eu acho que é esse. Isso eu não vi. Que ele é um cientista e ele inventa um computador lá, um jeito de fazer o upload da mente da pessoa pro computador. E aí o negócio tá meio incompleto lá, ele não terminou. E chegam uns caras pra, tipo, roubar ele toma um tiro e quase morre. Aí a mulher dele vai lá e faz o upload da mente dele pro computador pra tentar salvar ele. E ele fica lá no computador. E aí ele vai ficando cada vez mais avançado e aprendendo as coisas. E aí chega uma hora que ele só é completamente diferente da pessoa inicial. E a mulher fica tipo, esse cara não é meu marido. E aí ela fica tentando desligar ele, porque ele tá tentando dominar o mundo. Só que é aí que eles falam no filme lá, eles colocam sobre o escalpo dele, né, a cabeça dele, vários sensores que vão direto no cérebro, né? E ele tem que ficar repetindo várias palavras ao longo de dias, enquanto o tempo dele de vida está cada vez caindo, porque o tiro foi contaminado com polônio. Ah, é verdade. Para ele morrer mesmo, né? Então o negócio foi esquematizado. E aí o que acontece? Transferem a memória dele lá para dentro, a mente dele supostamente transferem a mente, né? A gente não sabe se aquilo é uma cópia, provavelmente né? Porque daí tu entra nas questões, o que eu sou? Né? Daí tudo entra nas questões religiosas, de alma e tudo mais. Então, ou é uma cópia, ou algo conseguiu fazer ele parar lá dentro, né? E aí o primeiro ato dele dentro da máquina eu quero expandir. Foi automático. Me ligue com a internet. E aí ele expande. E aí ele começa, inclusive, a controlar pessoas. Nossa. Sim. Eu não vi esse filme, mas eu lembrei de um livro do Lovecraft que as pessoas transferem a mente delas para computadores. O Sussurro nas Trevas. É verdade. Será que esse filme é baseado nesse livro? Com certeza não. Com certeza. Você já viu essa história? Não vi. Essa história, ela, tipo, tem uns alienígenas lá que eles estão, tipo, meio que sequestrando pessoas, supostamente grandes mentes da humanidade, e oferecendo levar eles pro planeta deles. Só que fala que o corpo humano não consegue sobreviver à viagem.
Aí eles pegam e colocam só o cérebro dentro de uma máquina lá que conserva os 5 sentidos deles para conseguir fazer a viagem e ver o planeta e voltar. E aí é isso. Mas na verdade eles só estavam roubando os cérebros humanos. E aí a história, tipo, o protagonista não tá querendo, ele tá escrevendo cartas pra um amigo dele explicando isso que tá acontecendo, que é a maior loucura e que ele não quer ir e tal, tudo mais. E aí o pessoal tá cercando a casa dele, ele não sabe o que fazer, é tipo essa, assim, a história. É bem curtinho esse livro, ele é um livro muito bom. É muito legal. Teve no... Como é que é? Arquivo X. Teve um episódio de pessoas que transferiam a mente pro computador. Então, Arquivo X é muito velho, né? É muito velho. Então... Mas é complicado, né? Porque, tipo... Será que daria pra fazer uma coisa dessa? Porque será que a gente sabe o suficiente do que é o cérebro, o que define uma pessoa, pra conseguir saber o que transferir, mesmo que desse pra transferir? Com certeza não. Se tem um negócio que a gente tá longe... É difícil entender ainda, a gente não sabe dizer o que é 100% consciência, como ela se forma e por aí vai, né? Mas tem até um... que eu ia comentar, que agora fugiu. Tem um caso chamado, para vocês já ouviram falar do filme O Jogo da Imitação? Já. Que é sobre a vida do Alan Turing, né? Então o Alan Turing, ele criou um teste baseado numa brincadeira chamada Jogo da Imitação, que é para discernir se é uma máquina que está falando ou é uma pessoa. O jogo da imitação, ele é baseado na seguinte maneira. Imagina que agora aqui a gente está conversando, um olhando para o outro, né? Tivesse uma barreira e eu não visse vocês e vocês não se vissem, tá? Eu vou ser o entrevistador. Eu vou pegar e vou fazer perguntas para vocês para discernir quem é o homem e quem é a mulher, tá? Com base nisso, nessas perguntas e nas respostas de vocês, eu vou saber quem é o homem e quem é a mulher. E o teste de Turing é basicamente discernir quem é o humano e quem é a máquina, né? E aí o que acontece? Volta lá para o caso do Landa, né? Provavelmente aquele computador, aquela inteligência artificial, ela passaria no teste de Turing. Aí a gente pensa, nossa, se ela passar é o fim do mundo? Não, não é o fim do mundo. Já tem no Guinness Book uma máquina que passou no teste de Turing. Sim. E é engraçado, quando eu fiz uma matéria no Coursera sobre inteligência artificial, e ele, o professor lá, ele falava disso, que o Alan Turing, ele definiu como uma coisa absurdamente complexa, que o dia que as máquinas fizerem isso, elas atingiram o mesmo nível de inteligência humana, que era conseguir jogar xadrez. E tipo, isso foi tipo uma das primeiras coisas que conseguiram ensinar pro computador e não quis dizer nada. Só que aí volta assim, pensa, tem o paradoxo de Moravec, que diz o seguinte, que é mais fácil eu ensinar a máquina a jogar xadrez, né, do que ela ter a habilidade motora e a percepção de uma criança de 1 ano. Né? Então, por exemplo, se eu quiser executar uma função motora, eu vou precisar de muito mais poder computacional do que para jogar o xadrez. Então eu nunca vou ver aquele T-5000 do Exterminador andando, né? Quer dizer, vai demorar. Gente, mas quais são as perguntas desse teste de Turing? Eu não sei. Qualquer uma. Tu pode fazer N perguntas. De repente tu pode perguntar assim, raiz de 3. Aí a pessoa vai dizer assim, raiz de 3? Sei lá, meu irmão. Sei lá, 1,7. A máquina vai dizer assim, 1,7, vai te dar 20 casas decimais, sei lá. Aí tu já vê, máquina. Entendeu? O teste de Alan Turing, ele depende de ter uma pessoa, tipo um juiz, que ele vai ver a pergunta e vai dar tipo uma nota de como um robô diria isso. Interessante. Aí o Cleverbot, se vocês colocarem na internet Cleverbot, vocês conseguem verificar, conversar, né, trocar algumas frases, perguntas, né, e ele está no Guinness Book registrado com 59,3%
né, na nota do teste de Turing, que é de 0 a 10, de 0 a 100, ele tem 59,3. Nossa, uau. Então, no fim, para uma inteligência artificial se passar por uma inteligência humana, ela precisa ser mais imprecisa, quem diria? Né? Isso realmente é uma... Quanto mais burro, melhor eles passam no teste. Adorei. Mas saber contornar a situação de uma maneira, vamos dizer, elegante. Não sei a resposta agora, posso dizer depois? Vou consultar a calculadora. Eu gosto muito daquelas coisas pra gente entrar em site pra provar que você não é um robô. Que tem algumas que simplesmente você tica a caixinha, não são um robô. Acredite em mim. Tem outras que é tipo, clique em semáforos. Eu faço umas 5 vezes, gente, que semáforos são esses? Esse negócio, no começo... talvez você que tenha me falado isso na aula, mas no começo eles usavam fotos de textos de livros que estavam para ser restaurados. Então, aquilo contribuía para a restauração de textos antigos, não foi? E aí, depois de um tempo, né, e aí isso estava usando o poder de processamento das pessoas que estavam respondendo esses captchas aí para restaurar isso. Isso ia para um banco de dados que ajudava eles lá a restaurar livros antigos. E aí, depois acabou ficando muito fácil e computadores conseguiram fazer isso e eles foram substituindo por outras coisas. Daí esse negócio que é só um clique, que parece, super simples e tal, mas aquilo, tipo, ele tá vendo o caminho do seu mouse, coisas, tipo, tudo que você faz no computador até clicar no negócio. Mas se for parar para pensar, hoje em dia, tudo que tu faz no celular, na internet... No celular, né? O Google, sabe, a Facebook, a Amazon, por aí vai, a Apple, né? Sim. Porque tu tá passando teus dados para ele. Entra naqueles TikTok, por aí vai, pega a geolocalização, pega quanto tempo tu fica gastando lá brincando naquele aplicativo e por aí vai, né? Eles ficam coletando todas essas informações. Mas aí a gente pensa assim, essa coleta de informação, ela acontece só no computador? Não. Ela acontece também até quando vai no supermercado. Não sei se vocês já ouviram falar do caso do Target, que é um concorrente do Walmart nos Estados Unidos. O que aconteceu? Hoje, tu vai no supermercado, faz uma compra, eles perguntam, você participa do clube de vantagens? E aí você diz, participo, vou ganhar promoção. Só que, o que acontece? Eles sabem ter alguns dados básicos, porque tu teve que se cadastrar, como data de nascimento, o CPF e algumas outras pequenas informações. Associado com geolocalização, né, e o ritmo com que tu vai, com que tu faz compra, eles também contam, fulano compra pão, né? Fulano compra pão, manteiga, queijo, presunto. Talvez eu possa fazer promoção para ele, né? E aí, então, qual é a probabilidade das pessoas que compram pão, comprar queijo, comprar presunto, aí, de repente, ele vê que a probabilidade da pessoa comprar esses itens e, de repente, comprar uma maionese é alta, então ele vai te oferecer maionese. E aí, o que aconteceu? O Target invadiu, vamos dizer, ele chegou, seria considerado invasão de privacidade, que uma menina, uma adolescente fez compra no supermercado e, de repente, na casa dela, que ela mora com os pais, chegou cupons de desconto para produtos para bebê e para gestante. E aí o pai ficou furo da vida, né? Como? É uma adolescente que está na escola! Vai lá no supermercado, desce o barraco, volta para casa e conversa com a filha, né? E ele descobre que a filha estava grávida. Meu Deus. Por quê? O Target, ele estava assim, poxa, eu perco pro Walmart. Mas se eu antecipar o que a pessoa pode comprar, eu posso sair na frente. Então, o que acontece? Ele começou a classificar tudo isso por fase, homem, mulher, gestante, isso, aquilo, outro. E aí viu que o padrão de uma pessoa
mudou. E acabou entrando num padrão considerado gestante, né? Como estou grávida, vou cuidar mais da alimentação porque estou gerando uma criança. Pronto. Suficiente. Inteligência artificial. Né? E aí o pai depois parece no supermercado e pediu desculpa. Mas ele, se não estou enganado, ele entrou com uma ação judicial por invasão de privacidade. Caramba. Isso pior que é, né? Que tipo, eles enganam a gente naquela caixinha lá do você concorda com os termos e condições? E aí, tipo, 20 páginas de documento. E aceito. Tem um episódio do South Park que acontece isso, que é tipo, o cara, ele clica nos termos e condições lá do Facebook pra criar a conta, e aí chega, tipo, umas pessoas na casa dele, começa a pegar as coisas, sequestra ele, leva pra outro lugar, e aí, tipo, todo mundo fala pra ele, não, mas você clicou nos termos e condições sem ler, tá escrito lá, como que você não leu? E ele, tipo, desculpa. Sim, e outra coisa também é que muitas vezes as pessoas não sabem dos direitos, o que é privacidade e o que não é. Isso eu sei porque agora que a gente começou a gravar série, filmar coisa e tal, tudo a gente fica pensando assim, a gente vai ter que pedir autorização de uso de imagem para não processarem a gente. Nossa, isso era uma coisa que antes eu não tinha a menor clareza. Sim. Nunca passou pela minha cabeça que eu podia processar pessoas que estão divulgando minha imagem em algum lugar. Pode. Por exemplo, agora que eu moro em prédio, né, e tem sistema de segurança, vigilância por câmera, a empresa que presta esse serviço, ela tem que garantir que nenhuma imagem minha vai ser vendida, né, porque é biometria, dados sensíveis são números de documento, biometria, assinatura e por aí vai, né? Então tem que ter esse cuidado também. A gente pensa, anda dentro de um condomínio, uma coisa, pensa assim, sistema de segurança, nada. Não, isso aí não é nada. Não, é tudo. Dá pra fazer um monte de fake depois. Você falou desse negócio aí da câmera, e eu fico lembrando, né, que em filmes, especialmente filme de investigação, de espião, assim, sempre tem isso, assim, tipo, amplia a imagem, aí tem, tipo, uma imagem ali que tem 4 pixels na tela, e aí do nada passa um bu, e aí, tipo, alta resolução a cara do suspeito, assim, e eu pensava isso, claro, isso é ficção, isso é absurdo, até que teve um dia que eu tava com uma imagem que eu precisava usar no trabalho, e ela tava com uma qualidade muito ruim. E aí eu achei um site que você coloca a imagem lá e ele aumenta. Tipo, ele preenche usando uma inteligência artificial, ele preenche com os pixels que ele acha que vai ter ali e faz a imagem melhor. E eu fiquei muito chocado com isso. O nome é Generative Adversarial Network, GAN, né? Ela faz isso, né? Mas ainda reconhecimento facial ele tem problemas, né? Que é o caso de... Tem um documentário no Netflix que se chama Coded Bias, né? E aí eles falam de uma pesquisadora do MIT, era doutoranda, e o nome dela é Joy... Agora não me lembro muito bem. É Joy Buolanwini, uma coisa assim. Ela fez uma disciplina na graduação e ela gostou da disciplina e pensou, poxa, como eu posso tirar coisas de ficção científica e botar na realidade? Primeira coisa que ela foi fazer, reconhecimento facial. Foi brincar com reconhecimento facial. Só que ela é negra. E para surpresa dela, não reconhecia a face dela. Né? Os sistemas não reconheciam a face dela. Aí ela teve uma ideia. Vou botar uma máscara branca. O que aconteceu? Reconheceu a face dela. E aí tu para pensar, e por mais que a gente pense que esses códigos estão avançados, foi o que ela fala no documentário. Ela diz o seguinte, esses sistemas de reconhecimento facial, eles estão mais direcionados para as pessoas claras, de pele clara. Porque está tudo enviesado, tem tudo um viés nesses códigos. Por quê? Porque as pessoas acabam usando fotos de pessoas com pele clara. E também é outra coisa, maioria homem. Né? Então tu tem ainda uma série de vieses para essa parte. Mas teve gente que pegou e construiu uma inteligência artificial em que usaram informações para criar um cara similar àquele filme
psicose, sabe? Uhum. Então, um cara bem psicótico. Eles fizeram isso do tipo, posso fazer? Vou tentar e ver o que dá, né? Tem um monte de gente que acaba fazendo várias coisas, algumas legais, outras nem tanto quanto essa da história do cara da psicose, mas... Sim, mas é que a internet é meio zoada, né? Tem aquela inteligência artificial do Google. Oi? Eu acho que é isso que eu ia falar. Eu não sei o nome das coisas. Mas era uma inteligência artificial, acho que do Google, que a ideia era ir aprendendo com as pessoas que chegavam para conversar ela online. E aí ela ia se modificando conforme ela conversava com mais pessoas. E depois de, tipo, um tempo ela conversando com pessoas na internet, ela começou a ficar sendo racista com as pessoas e falando, sei lá, da Ku Klux Klan e coisas horríveis, assim. Porque essa é a média das pessoas na internet, aparentemente. Nossa e o duro é que a inteligência artificial não consegue entender contexto também, né? Porque o que ela aprendeu ali, em fóruns de internet, que as pessoas falam coisas que não deveriam ser ditas, ela vai levar para qualquer cenário, né? E teve uma experiência do Facebook, que eles estavam querendo fazer chatbot e negociar com chatbot. Né? Então eles colocaram 2 chatbots para negociar e eles ficaram observando o que aconteceria. Então era um tentando barganhar com o outro. Depois de um tempo, o idioma que ensinaram, que seria o inglês, foi totalmente aniquilado e a máquina já tinha um idioma próprio, porque a ideia era que no meio da barganha, um tentando barganhar, negociar com o outro, um ensinasse o outro. E por algum motivo, bagunçou tudo e eles criaram o próprio idioma deles. Nossa. Tanto que eles resolveram fazer shutdown, né? Desligaram as IAs, disseram, chega, não vamos continuar, e recomeçaram tudo de novo, só com a restrição de que a linguagem não poderia ser alterada. Né? Então, tem que saber bem como é que vai fazer isso para não entrar em umas coisas assim, de repente tu fica assim... Meu, isso aqui já deve estar conversando para dominar o mundo e me botar dentro de um casulo. Meu Deus! Mas isso, para você que é professor, é uma experiência parecida com sala de aula, né? Às vezes você propõe uma coisa para os alunos fazerem, você vê eles estão fazendo outra coisa de outra forma. O que foi que aconteceu comigo na faculdade? Né? Eu estava fazendo mestrado, né? Eu contar um caos. O professor foi tentar ensinar cooperatividade, né? Então, nós tínhamos que cooperar uns com os outros. Era uma aula que se chamava Pedagogia Médica. Se alguém se lembrar se alguém que participou disso se lembrar, vai saber que vai se lembrar de mim e de uma pessoa que fez a brincadeira, né? Então, foi assim, o professor deu um quebra-cabeça para cada um. Eram, acho que, sei lá, era 20 pecinhas o quebra-cabeça e éramos em 10 grupos, uma coisa assim. Só que, quando tu pegava e montava, tu via que tinha coisa ali que não encaixava. Né? E aí, então, a gente pensou assim, o professor tá jogando sujo com a gente. Aí, uma colega e a gente ficou conversando assim, o que a gente pode fazer, não sei o quê. Aí eu falei pra ela, vamos dar uma olhada nos outros grupos. Né? Ela também foi olhar, a gente olhou, e aí a gente viu que as pecinhas estavam lá nos outros grupos. E aí e ele não queria falar nada de cooperação, né? Ele queria que a gente aprendesse. E aí a gente voltou pro grupo e disse, cada grupo tá com uma peça nossa, e a gente tá com uma peça de cada grupo. Tipo, a gente pode ir lá soltar as peças e pegar as nossas sem pedir. Ou a gente pode simplesmente dar de mão nas peças, voltar feliz e ganhar o jogo. Aí tu tá no início do mestrado, né? Ainda tu tá com o espírito da graduação. O que tu faz? Fui lá e eu e ela, a gente deu de mão, não, deu de mão, a gente foi lá e surrupiou as peças dos colegas sem dar a peça deles.
E aí montamos o nosso quebra-cabeça e começamos a gritar, uhul! Aí dizia, ganhemos, Sor! Ganhemos, Sor! Ganhemos! Aí, o psiquiatra, né, ele fala assim, então todos ganharam. Isso é cooperação? Não! Só a gente, porque as peças dos outros estão aqui! Né? E aí, nossa senhora, como a gente fala no sul, o homem queria montar num porco, né? Ele ficou louco com nós. Por quê? Nós bagunçamos o algoritmo dele. Então sempre tem isso. Eu tive uma experiência contrária disso. Era uma dinâmica de teatro que também era, tipo, pra cooperação. Aí cada pessoa tinha que considerar que estava segurando a coisa mais preciosa para ela numa mão, alguma coisa muito importante. E você tinha que tentar conseguir a coisa mais importante de outra pessoa. E aí eles explicaram a dinâmica, automaticamente eu e a pessoa que estávamos do lado, né, a gente trocou, tipo, a coisa invisível, né, teatro é tudo... Aí a gente só trocou. Só que quando a gente virou, tava todo mundo se batendo, tentando puxar a mão da outra pessoa, abrir a mão de qualquer jeito, e a gente pensou, a gente entendeu errado. Aí a gente começou a participar também, tentar tirar força. Aí eles explicaram que não era pra tirar força, e a gente ficou tipo, pô, queimamos a largada sabendo o negócio, achamos que a gente tinha estragado tudo. O humano é o problema, né? O humano é o problema, né? Na brincadeira, mas o problema é que, por exemplo, se a gente for pensar e tentar criar alguma coisa funcional, justa, a gente vai ter que olhar para os dados, né? Para as informações que nós temos. E o mundo acaba não sendo justo e os dados também não são justos porque os dados são um reflexo da gente. Né? Por uma coisa para vocês verem que é injusta, por exemplo, emprego. Até hoje, é muito mais fácil um homem ter uma oportunidade de emprego do que uma mulher ter uma oportunidade de emprego, né? O cara vai pensar de uma maneira bem sexista, vai dizer assim, nossa, ela vai ficar grávida, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, ali, você vai ter que pagar licença maternidade, e aí acaba acontecendo do homem tendo preferência. Né? E aí, o que tu para e pensa? Nossa, um dia, quando tiver uma IA, ela vai poder ser justa e escolher o melhor o melhor candidato à vaga. Mas como é que isso é feito? Com os dados. Dados de quem? Dados nossos. Nós que selecionamos os dados. Dados da sociedade. E a Amazon tentou fazer isso. O que aconteceu? A inteligência artificial só procurava aceitar homens. Mulheres não. Quando eles perceberam isso, cortaram fora. Né? Se tu for parar para pensar em todas essas coisas, vai acontecer, né? Essa questão de o humano acaba bagunçando um pouco o sistema e vai refletir isso numa coisa que tu tenta criar para ser justa e não vai dar certo. Sim. E sem falar um negócio que a gente tem também, da ideia da gente tentar imitar o comportamento de outras pessoas e isso torna a gente mais competitivo. Então, no momento em que a primeira pessoa começa a ser competitiva, as outras, elas ficam injuriadas e começam a competir também. Para mostrar que elas são melhores, ao invés de quebrar. Que é mais ou menos essa história do teatro, né? A gente trocou o negócio, só que a gente viu todo mundo lá brigando. A gente não pensou, não, a gente fez certo, a gente entrou na briga, né? Saiu na mão também. Isso é uma discussão, né? Não só sobre a inteligência artificial, mas acho que muitas coisas na ciência. A forma que os dados refletem as populações. Porque, por exemplo, pesquisas que usam sujeitos de pesquisa, elas não atingem determinadas localidades. Não. Simplesmente não atingem porque são pessoas que não têm nenhum contato com centros de pesquisa. Então, a maioria delas nem sabe que são feitas pesquisas ainda hoje. Tem muita gente que desconhece a existência de pesquisa. Enquanto tem pessoas que participam, que dão depoimento, que sabem como é que tá rolando. Sim. Então isso reflete, né, em todas as formas de dados que a gente tem. E aí se tu dá uma olhada, por exemplo, tu começa a olhar a internet, tá? E verificar. Quem acaba tendo melhor acesso a essas coisas são as pessoas com maior poder aquisitivo. As pessoas com menor poder aquisitivo, elas acabam
ficando marginalizadas e acaba o que está acontecendo? IAs desenvolvidas, né, métodos matemáticos, né, que acabam sendo predatórios. Por exemplo, dando ideia de que se clicar lá, se fizer tal coisa, se fizer aquilo, pode dar alguma vantagem que não, na verdade não existe. Na verdade, elas acabam ficando presas a um sistema que eles chamam de predatório, né? Então, por exemplo, se tu fica presa numa bolha, sei lá, eu gosto de algumas coisas, eu vou ficar preso dentro de uma bolha num sistema do Facebook, por exemplo, e outras coisas não vão sendo mostradas, né? E assim vai, que acontece na vida real com relação à pesquisa. Sim. E esse algoritmo do Facebook é uma coisa impressionante. Ele é muito rápido. O Facebook e o Instagram. Acho que o Instagram é ainda mais rápido. A partir do momento, sei lá, você vai seguir uma nova pessoa, se você clicar no perfil, essa pessoa começa a aparecer primeiro, instantaneamente. E aí tem gente que você não lembra mais que você tem, página que você não lembra que você segue, que nunca mais você viu nada, né? É uma coisa muito homogênea. O que acontece? Por exemplo, esses tempos eu estava procurando um forno elétrico na internet. O Google é um sacana. Agora, onde eu entro, tem uma maldita propaganda de forno elétrico, por causa do algoritmo. Todas as vezes. E eu não sei, eu não entendo muito bem como que esses algoritmos eles funcionam, porque, por exemplo, eu jogo um jogo online que chama Dead by Daylight. E aí, antes ele tinha um sistema de ponto, então você ganhava as partidas, você ganhava ponto, e quem tinha mais ponto caía com quem tinha mais ponto, para você jogar com pessoas do mesmo nível. Mas o lance é que pessoas ruins que jogam muito também conseguiam mais pontos que nem as pessoas boas que jogam pouco. E essas pessoas ruins caíam com as pessoas boas e apanhavam e perdiam ponto. E aí o jogo ficava muito desequilibrado. O que aconteceu? Eles trocaram por um sistema diferente que analisa outros comportamentos da pessoa durante a partida. E agora, você acabou de comprar o jogo, em 3, 4 partidas você já está exatamente jogando com pessoas do seu nível. Tem até umas pessoas na internet que elas fazem um negócio que é tipo conta Smurf, que você vai e começa uma conta nova e aí, tipo, você é muito bom pra jogar com os novatos e humilhar eles. Agora isso não funciona mais, porque em 2, 3 partidas que eles jogaram, eles já estão jogando com pessoas de nível alto. Que estranho isso, porque não sei, de repente o modelo que eles usaram para tentar criar um modelo à base de machine learning, sei lá, e isso aí devia estar desbalanceado em algum momento, porque se tu tem alguma coisa desbalanceada, por exemplo, eu tenho um teste para testar, por exemplo, se a pessoa está grávida ou não, a mulher está grávida ou não. Se no meu treinamento eu tiver mais mulheres grávidas do que mulheres não grávidas, o que vai acontecer? Meu modelo é bom para dizer quem está grávida, né? E mesmo a que não está grávida, pode ser dito está grávida. Então, às vezes, o que acontece? Desbalanceamento leva a esses erros, né? Tu faz os caras ficarem em níveis, como é que eu posso dizer, como tu falou, né, que os caras de nível mais baixo estavam competindo com os caras de nível mais alto. Então é desbalanceamento puro. Tu sempre tem que ter do mesmo tipo, da mesma quantidade de uma classe, tu tem que ter da outra para poder treinar e fazer uma coisa mais justa. Alguém devia falar isso para os exames médicos. Que em análises clínicas, os exames ou eles são muito sensíveis, dá muito falso positivo ou muito falso negativo. Aí tem que fazer uns 3 de cada doença. Desbalanceamento. Sim. Desbalanceamento. Mas algumas coisas são um pouquinho mais manuais, mas eles têm esses enganos grandes, né? Aí triagem sempre tem maior quantidade de falso positivo, aí depois pega um específico para eliminar uns. Usar 2 testes desbalanceados às vezes ajuda pra, né, pelo menos em análises clínicas. Em análises é o que eles fazem. E às vezes usam um terceiro também. Coisa boa. O que, por exemplo, o teste, que nem estava agora na questão do Covid, né? Tem imagens de tomografia de pessoas com pneumonia, com uma lesão no pulmão devido à Covid, e pessoas sem
lesão, mas chega num ponto que tu encontra mais fácil as pessoas que contraíram, estão com alguma lesão, algum problema, sei lá, de repente uma pneumonia, e pessoas que não têm nada. E aí, o que tu vai fazer? O negócio vai ficar tendencioso, tu vai ter que recrutar dados de um outro lugar de pessoas supostamente normal para aquela condição. Mas isso é uma coisa interessante. Eu tô achando muito legal essa extrapolação, a forma que funciona a questão da inteligência artificial que aplica em várias outras coisas, mesmo que não é inteligência, a mesma lógica, né? Isso acho que é uma coisa interessante para o público. Eu entendo muito pouquinho de programação, eu tive minhas aventuras no R para fazer algumas coisinhas de estatística. E eu demorei muito tempo para entender o negócio de linguagem, que são códigos lá, você tem que colocar da forma que o programa entende. Até eu pensar, tipo, não, linguagem, ok, a codificação assim, cara, eu levei um tempinho assim. Depois entendi, beleza. Aí a parte chata é você voltar, corrigir tudo, cada coisinha, cada pontinho, cada coisa. Mas a parte legal da minha experiência é que eu aprendi a configurar a cor de fundo do R. Aí eu deixei ele preto com a letra verde. E eu me senti muito programadora, foi ótimo. É só abrir o prompt do DOS que tu consegue. Sim, isso eu achei o máximo. Isso é engraçado e parece piada, mas eu lembro que foi uma das primeiras coisas que ele ensinou na primeira aula de bioinformática, de informática, né, lá na biologia, foi tipo, vamos personalizar o negócio. E aí todo mundo se sentiu assim, nossa, que legal. Tanto que o que eu recomendo é R, né, para a questão da bioinformática, ela é essencial, mas se tu vai para um outro lado da programação e tu tem um background mais de biológica, talvez Python é melhor, né? E R é mais... Não estou dizendo que é para o pessoal das exatas, né? Mas o pessoal das exatas tem maior facilidade com R do que o Python, né? Mas para a questão de inteligência artificial, entre as duas, tem que ir para Python. Por quê? Porque tu consegue pegar o teu modelo, que tu construiu lá bonitinho, teu filhinho construiu ele, tu consegue tirar ele de lá de dentro, num formato binário, e, de repente, vender para ganhar milhões de dólares com um sistema de recomendação, tá? De repente, tu vai lá e faz um sistema de aqueles testes vocacional, baseado numa amostra de 1 milhão de pessoas. Eu construí esse modelo aqui, que faz esse teste vocacional que tu não vai te arrepender. Se disser lá que tu é físico, tu vai ser um físico excelente. Se tu for um biólogo, vai ser um biólogo excelente, né? Tu consegue extrair ele, colocar tudo, fazer interface gráfica, tudo bonitinho. O Zé tinha uma pergunta para nós. Ah, é? O que eu ia perguntar já acabou passando, né? Que a gente estava falando lá das pessoas presas no casulo. Né? Eu queria que vocês são de biológicas, né? Biólogo e biomédica, me explicassem até do tipo, é eficiente o cara estar lá preso dentro de uma máquina? Tipo, a máquina não vai ter mais custo para manter o cidadão lá dentro do que ela extrair energia? Sim. Aliás, eu lembro de uma coisa que eu precisava falar, já falo. Mas então, pelo que eu vi, quando eu estava pesquisando justamente isso, parece que não é eficiente o suficiente, que não dá energia o suficiente para aquilo valer a pena. Eles vão estar sempre perdendo, porque só para manter a pessoa viva, só para fabricar a comida que a pessoa vai precisar. Porque a gente é muito pouco eficiente. Sim. A gente usa muita energia para nada, que não tem como a máquina captar para usar. E tipo, a gente é muito ineficiente, então não ia ter como. Só produzir a comida já seria ruim. Isso me lembrou de uma coisa, que uma alternativa que eles até usam no filme, porque a cidade humana lá, acho que é Zion que chama, ela fica no centro da Terra. Então ela provavelmente está usando energia geotérmica para ter energia lá. Por que o computador não fez isso? Usar energia geotérmica, que é muito mais eficiente. Os humanos foram mais inteligentes que as próprias máquinas. Né? Isso me lembra até de um jogo que chama... Na verdade era um livro, transformaram num jogo. Que chama Eu Não Tenho Boca e Preciso Gritar. Você já ouviu falar? Não. Eu também não. A gente leu junto, um conto lá do... Sim! Que tipo assim, a humanidade foi lá e criou uma inteligência artificial, uma super inteligência artificial,
E a ideia é ela fazer, fazer guerras para os humanos sem precisar matar ninguém. Então ia ser tipo, todas as coisas iam ser travadas num ambiente virtual. E era uma inteligência artificial que conseguia fazer isso. Nossa. E aí, o que aconteceu é que essa máquina gerou consciência e ela pensou, a humanidade é a escória e eles são um problema de tudo e o único jeito de salvar é matar os seres humanos. E aí eles foram lá e matou todos os seres humanos. Meteu o Ultron no Só negócio, que né? ela criou rancor, ela começou a odiar os seres humanos. E ela pegou os 5 piores exemplos de seres humanos, os piores humanos que ela conseguiu conceber, e manteve eles vivos, presos. E ela é um supercomputador que fica no centro da Terra, porque ela usa energia geotérmica. Por isso que eu lembrei disso. E aí ela pega e fica lá com esses 5, os piores exemplos de seres humanos, pra ficar, tipo, torturando eles pra eternidade. E ela fica ressuscitando eles e é isso. E aí, tipo, o jogo é isso e você vai jogando com esses humanos pra tentar escapar. Que louco. Enfim. Você falou dos humanos serem pouco eficientes na transformação de energia. Eu lembrei de uma coisa. A gente gasta muito pouca energia pra aquecer água gelada quando a gente bebe, sabia? Isso é muito engraçado, porque tem uma pseudociência aí que as pessoas falam que beber água gelada emagrece. Já ouvi falar. Porque você gasta energia pra esquentar a água. Só que, tipo... Aí se tu for ver o quanto tu precisa tomar de água pra perder, sei lá, 100 gramas, tu explode. Você acredita que meu professor de física fez a gente calcular isso no primeiro ano de faculdade? Eu tinha até me esquecido. Sim, a gente fez esse cálculo. Quantos litros de água eu precisaria tomar para gastar uma determinada quantidade de calorias? E a resposta era tipo uns 100 litros, uma coisa assim, para uma quantidade de caloria minúscula. É absurdo. Então não tem como. É totalmente inviável, né? Aí falando da questão energética, né? Na física a gente tem a questão dos ciclos termodinâmicos, né? A gente calcula as eficiências. A gente vê até que as eficiências são baixas, né? Aí, da questão de lidar com a energia, teve um astrofísico russo, Kardashev, o sobrenome, ele criou uma escala energética, né? Do tipo, do nível 0 ao nível 5, né? Então, eu esperaria que uma inteligência artificial tivesse no 5, né? No 0, é a gente. Que a gente consegue lidar com os recursos naturais, mas a gente não consegue lidar com toda a sua capacidade, não consegue armazenar tudo. E o nível 1 a civilização consegue extrair toda a energia da estrela mais próxima e armazenar ela. O nível 5 são praticamente deuses, manipulam o universo. Né? Então eu esperaria, a máquina tem que ser nível 5. Sim. Mas você tá usando nível 0. Tá usando nível -1, né? Menos um. O Matrix é -1. Mas é engraçado, porque na entrevista lá que eu tava vendo com os especialistas sobre Matrix, era engraçado, porque um dos caras tava falando de que inteligências artificiais geralmente são coisas que usam muita energia, tipo, muita. Então, tipo, sei lá, talvez os campos de humanos lá do Matrix conseguisse pegar um Pentium 2, assim, sei lá. Mas agora por uma super máquina, aí ele deu crédito pro filme que, tipo, uma coisa real é que, tipo, uma inteligência artificial daquele tamanho precisaria buscar por alternativas de energia, porque as energias convencionais que tem não seriam suficientes para uma máquina tão grande. E no filme elas detonaram com a atmosfera, né? Elas tornaram meio que quase inviável a manutenção da vida na superfície. Então, para mim, elas foram burras. Cobriram a atmosfera, então é só nuvens, né? Não podia aproveitar a energia do sol, elas não aproveitam, então... Eu não sei até onde são inteligentes. Elas fizeram um mau gerenciamento aí pra não ficar feio. Elas pensaram, ai, que besteira. Elas ficaram insistindo nisso aí, tiveram que... Pra não passar o mico. Imagina, que isso. Mas se não tiver humanos, não vai ter ninguém pra criticar elas, né? Pô? Também. Por isso que elas querem matar os humanos. Mas eu sou mais da opinião do Battlestar Galactica. Né? Os humanos criaram as máquinas ficaram revoltadas porque foram usadas, escravizadas. Agora vamos perseguir eles.
Aí persegue da guerra, ok, vamos embora. Vamos embora. Naquelas, né? Elas vão embora, voltam com aparência humana, se misturam na sociedade, esperam um tempo, implode a sociedade, os humanos têm que fugir delas e elas passam a perseguir os humanos. Mas, elas foram mais espertas. Elas deixaram os humanos fazer a parte pesada, porque a gente já é tão bom nisso, em se destruir, acabar com o meio ambiente. Exatamente. Era só esperar, não precisava nem tentar atacar eles. Bem isso. Sim, exatamente. Nosso tempo está acabando. Alguém tem alguma consideração final? Acho que não. Não? A gente falou tudo. Então, acho que por hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada, professor Zé Luiz, pela presença. Muito obrigada ao co-anfitrião pela participação. E não percam o nosso próximo episódio. E foi isso. Muito obrigado por nos ouvir. Siga a gente nas redes sociais para não perder o próximo episódio. Nós estamos no Instagram, no @poracaso.cast. Te vejo na próxima.